Durante o final dos anos de 1960, meu avô trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar existente até os dias de hoje nos arredores do município de Carpina, na zona da mata de Pernambuco. Sua função era fazer o que lhe pedissem, entre pilotar o trem que buscava lenha para alimentar os processos da usina e trabalhar na destilaria. Ele me contou que um certo ano, um tal de José chegou para trabalhar na usina. Era um sujeito barbudo, magro, pálido e tinha uma característica muito peculiar que, nas palavras do meu avô, tinha os olhos meio amarelados e uma catinga igual a de cachorro do mato na chuva. Os poucos amigos que o novato fez não sabiam muito sobre ele. O falatório correu solto na usina sobre quem era o tal recém-chegado. Ninguém nunca o tinha visto pela cidade e seu comportamento de pouco falar chamava atenção. Tinha um pouco de sotaque de gente que vem do Rio de Janeiro ou São Paulo. O homem parecia desnutrido. Parecia também, que Deus me perdoe, um defunto que estava vagando, dizia meu avô. Os meses foram se passando e aos poucos todo mundo foi se acostumando com o tal José. Mas um fato nunca mudou. Ninguém o via de noite em lugar nenhum. Certa vez, ele havia dito aos colegas, durante o horário do almoço, que tinha que ir para casa e que tinha que fazer isso religiosamente às 6 horas da tarde, porque era devoto de Nossa Senhora, e o mistério ficou por isso mesmo. Às vezes, a demanda na usina exigia a presença dos trabalhadores até 11 horas da noite, mas o tal José não aparecia quando escurecia. A usina podia pegar fogo, que eu duvido que ele aparecesse para ajudar. O sujeito ficava sempre apressado quando a noite estava chegando. Isso encabulou até o fiscal, que tentou segurá-lo na usina uma certa vez, mas não teve jeito. O tal José começou a se tremer e liberaram ele, que escapuliu ligeiro para casa. Isso não foi um problema, pois o homem tinha certo grau de confiança com o fiscal e, apesar de parecer magrinho, tinha um vigor surpreendente para o trabalho. O cabra era bastante trabalhador. As coisas seguiam normalmente até a chegada de outro sujeito. Esse não se sabia o nome, apareceu do nada. Era um homem descrito pelos boia-frias como alto, forte, moreno e de barba bem rala, que passou a ser visto com frequência pelos arredores da usina e na beirada do rio próximo. Vi o sujeito umas 2 vezes por lá. Da primeira vez, eu o estranhei, porque ele estava andando de preto e tinha uma capa também, uma capa de pano preto que lhe cobria o corpo, dos ombros até as botinas. De longe, parecia um padre. Da segunda vez que o vi, o sujeito estava montado num cavalo castanho. Carregava uma corrente enrolada entre o ombro e a costela, escondida pela capa, coisa que nunca vi nenhuma pessoa fazer. Todos que comentavam sobre o tal sujeito diziam que só o viam de roupa preta, como se estivesse saindo de um funeral, e que embaixo da roupa escondia um volume que só poderia ser um revólver ou uma faca. As pessoas tinham muito medo de bandidos, e esse sujeito diziam que estava andando armado por ali. A história chegou até os ouvidos do encarregado da usina, que logo mandou alguns peões de confiança vasculharem as imediações
atrás desse sujeito, mesmo temendo que ele fosse algum bandido ou matador, mas eles não o encontraram em lugar nenhum. Foi avistado depois tomando uma cerveja na cidade e nada mais. Assim como o tal José, recém-chegado, esse homem da capa preta pouco se sabia sobre ele, mas os trabalhadores ficaram alertas, não saíam sozinhos e levavam com eles uma peixeira para andarem prevenidos. Certa noite, a lua estava muito brilhante e os animais da usina estavam inquietos, agindo de maneira estranha, em especial os cães, mordendo sem motivo e uivando. O pessoal me contou que eles ficavam uivando e latindo alto. A gente pensou que tinha uma raposa no mato rondando. O guarda tentou tangir eles para o mato, mas nenhum de nós quis ir para lá. Meu avô trabalhou até às 11 da noite nesse dia e já estava muito cansado. Um pouco antes, viu José se embrenhando no matagal e desaparecer sem retornar. Ele estava fumando um cigarro e já estava perto da hora dele pegar o rumo de casa. Catou as trouxas e entrou mesmo no mato, em vez de pegar o caminho de costume. O sujeito era estranho, e essa de ficar entrando no mato naquela hora foi logo explicado pelos colegas, que diziam que ele gostava de catar mangas numa árvore que tinha ali perto.